Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. Eu sou a professora Liciane e a aula de hoje, como vocês podem ver e já ler na descrição do vídeo, é sobre a fisiologia do sistema respiratório. Então, nessa aula nós vamos estudar um pouquinho sobre a mecânica da respiração, os músculos que estão responsáveis por essa mecânica e também como que o seu sistema nervoso controla a sua respiração através do centro respiratório. Bom, se você ainda não viu a aula 1, a parte 1 do sistema respiratório, eu recomendo que você veja, pois ali nós estudamos apenas a anatomia do sistema respiratório, sendo que a fisiologia nós estamos estudando aqui nessa parte 2. A hematose propriamente dita, nós vamos estudar na parte 3. Então, não se esqueça que nós temos 3 partes desse sistema respiratório. Então, bora lá estudar um pouquinho sobre a fisiologia da respiração. Bom, nós temos uma mecânica respiratória básica, que é a inspiração e a expiração. Então, quando nós inspiramos, nós colocamos o ar para dentro dos pulmões. E quando nós expiramos, nós tiramos o ar de dentro dos pulmões para a atmosfera, certo? Então, para que esses dois movimentos ocorram, nós precisamos de 2 elementos fundamentais, que são os músculos que estão trabalhando para auxiliar na respiração e também diferenças de pressões que nós temos aqui dentro dos pulmões, tá? Então, na inspiração a gente vai ver que tem uma diferença de pressão, na expiração outra diferença de pressão, certo? Bom, para que a gente precisa desses músculos na caixa torácica? Porque esses músculos auxiliam a movimentar a região torácica, essa caixa torácica, e também faz com que você tenha essa mecânica respiratória de inspiração e expiração, certo? E essas diferenças de pressões que eu falei para vocês é em relação à entrada e saída do ar. Então, para que eu consiga entrar com o ar e tirar o ar, eu tenho que ter uma diferença de pressão tanto na atmosfera quanto na região intrapulmonar ou alveolar, certo? Bom, aqui ao lado nós temos os músculos principais da respiração, que é o diafragma. Então, o diafragma é um músculo bem largo que nós temos bem aqui, delimitando a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, a base dele é onde repousam os pulmões. E nós temos os intercostais, que, como o nome diz, entre costais, costelas. Então, são músculos que nós temos entre cada costela dessa daqui, tá? E aí nós temos os intercostais internos e o externo. Então, o que vai nos importar agora, numa respiração em repouso, é a intercostal externa, certo? Então, a externa fica mais para fora e a interna, como o nome mesmo diz, mais para dentro. Ok? Então, guardem bem esses 2 músculos, que eles são bem importantes na nossa respiração. Então, vamos começar falando da inspiração. E aí a gente já entra falando dos músculos e diferenças de pressão que ocorrem na inspiração. Então, quando você faz a inspiração, que é colocar o ar para dentro do pulmão, o que acontece? O diafragma, que é aquele músculo em forma de cúpula, ele retifica. Então, ele vem para baixo e fica retinho. Então, nisso ele faz a contração do diafragma, tá? Então, numa inspiração, nós vamos ter contrações. Contração de quê? Do diafragma e contração dos intercostais externos. Beleza? Então, quando ambos se contraem, o que acontece? A cavidade torácica, ela tem o seu volume aumentado. Então, eu aumento o espaçamento dentro da minha caixa torácica, certo? E aí eu faço com que o oxigênio entre para os pulmões, vai até lá os alvéolos, e aí faz a hematose. Beleza? Então, esses são os músculos que participam em uma respiração normal, uma respiração de 5 segundos, 3 para 2, tá? Agora, se eu precisar fazer uma inspiração mais profunda, como por exemplo no caso de uma asma, o que acontece? Eu vou precisar de mais músculos me auxiliando nessa inspiração. E aí que entram esses 4 músculos que a gente chama de músculos acessórios, que vêm para auxiliar o diafragma e os intercostais externos, tá? Então, quais são?
O esternocleidomastoide, que é esse aqui que fica bem na região cervical, aqui na região do pescoço. Também na região do pescoço a gente tem os escalenos, que tem a sua porção anterior, a porção média e a porção posterior. E nós temos o peitoral menor, que fica bem aqui, ó, nessa região, abaixo do peitoral maior, que pega tudo isso aqui. E o serrátil anterior também, ele vem lá de trás até se inserir aqui nas costelas, certo? Então são 4 músculos que, quando eu precisar de uma inspiração mais forçada, eles vêm me auxiliar, tá? E agora vamos falar das diferenças de pressão. Então, para que esse meu ar consiga entrar e ir até os pulmões, eu tenho que ter diferenças de pressões. O que é isso? Eu preciso que a pressão aqui fora esteja maior do que a pressão que está lá dentro. Por que isso? Então, vamos pensar assim, encher uma bexiga. Quando você enche uma bexiga, você não faz uma força para poder colocar o ar lá dentro? Então, a pressão que está aqui fora é maior do que a que eu tenho dentro de uma bexiga, que está vazia ali, né? E aí, quando você faz essa força, você enche a bexiga. Então, para que você consiga encher essa bexiga, a pressão aqui fora precisou estar maior do que lá dentro. Se a pressão tivesse maior lá dentro, eu não conseguiria encher essa bexiga. Por quê? É como se essa pressão que está maior lá dentro me impedisse de colocar mais coisa lá, tá? Então, aqui fora, na atmosfera, eu preciso que o ar esteja... eu preciso que a pressão esteja maior do que dentro do pulmão. Belezinha? Aí eu consigo colocar o ar para dentro dos pulmões e ele vai até os alvéolos e faz a hematose. Então, aqui na inspiração, nós temos músculos trabalhando e diferenças de pressão para que essa entrada de ar aconteça. Certo? Então, não esqueçam, inspiração, esses músculos estão em contração para poder aumentar o volume da caixa torácica, para que o ar entre e tenha mais espaço para passar, tá? Agora, uma expiração é a hora que você está tirando o ar de dentro dos seus pulmões. Então, você está mandando CO2 para fora, né? O gás carbônico. Então, quais são os músculos que trabalham aqui na expiração? Continua sendo o intercostal externo e o diafragma, só que agora eles estão relaxando. Então, ó, o diafragma tinha vindo para baixo, então ele veio mais ou menos até aqui, e isso faz com que aumente a minha caixa torácica. Só que agora na expiração ele volta para a posição normal dele. Então ele relaxa e volta para a posição normal dele. E aí eu tenho uma diminuição de volume na caixa torácica, certo? Então eu tenho relaxamento de intercostais externos e relaxamento de diafragma. Belezinha? E aí temos aqueles músculos acessórios também, que caso eu precise fazer uma expiração forçada, eles vêm para auxiliar esses músculos diafragma e intercostal externo, que são os reto-abdominais. Então são músculos que eu tenho aqui na região do abdômen, tá? É o reto abdominal, é o transverso do abdômen, é o oblíquo interno e o oblíquo externo. Então, um sobreposto ao outro, tá? Então, são músculos que vêm para me auxiliar em uma expiração profunda, uma expiração forçada, tá? Então, o que acontece quando eu faço uma expiração forçada? Eu preciso tirar ar daqui de dentro. Então, eu preciso fazer uma força muito maior para retirar o resto que eu tenho aqui. Então, quando eu faço uma expiração para forçar esse ar a sair, a minha cavidade abdominal contrai e faz com que os órgãos que eu tenho aqui dentro empurrem meu diafragma para cima. Então, eu faço uma compressão desse diafragma e ele eleva e acaba, esse diafragma se eleva e acaba comprimindo os meus pulmões. Então, auxilia com que eu faça uma expiração forçada, tá? Então, esses músculos se contraem, forçam os órgãos que eu tenho lá dentro, acaba comprimindo o meu diafragma e o diafragma automaticamente também comprime o meu pulmão, tá? E a diferença de pressão, como é que é? Aqui fora eu tenho que ter uma pressão menor do que aqui dentro. Então, dentro dos pulmões, a pressão está maior do que aqui fora, tá? Por quê? Pelo mesmo motivo que eu falei antes. Para que eu consiga tirar daqui e ir para fora, eu preciso que aqui fora esteja menor e aqui maior, né?
É a mesma coisa de você soltar agora o ar da bexiga. Soltou o ar da bexiga, a pressão dentro da bexiga tem que estar maior do que na atmosfera. Porque senão, se fosse o contrário, eu não conseguiria soltar aquele ar, porque o ar que eu tenho na atmosfera seria muito maior do que o que eu tenho lá dentro. Então é como se aquele ar ficasse preso ali dentro. Então, para que esse ar não fique preso aqui dentro dos pulmões, a pressão aqui fora tem que estar menor do que aqui dentro. Certo? Então, ins e ex, eu tenho músculos trabalhando para que aconteça essa respiração e eu tenho diferenças de pressão. Tá? E aí nós temos, claro, um centro que controla toda essa nossa respiração, todo esse nosso ritmo respiratório, que é, claro, nosso sistema nervoso, certo? Então lá no sistema nervoso central, bem no tronco encefálico, nós temos uma região chamada bulbo, né? Então ali no bulbo nós temos a inspiração, a respiração involuntária. E no cérebro propriamente dito, nós temos a respiração voluntária. Então, o que seria isso? Por exemplo, vocês estão tendo a minha aula agora e vocês não estão pensando em respirar. Né? A não ser que eu tenha falado da ins e da ex, você ficou pensando aí. Mas, geralmente, a gente faz as coisas e não pensa em respirar. Né? Então, alguém precisa controlar essa respiração. Quem que controla tudo isso? É o bulbo. Tá? Então, o bulbo é nosso centro respiratório. Certo? Agora, se eu quiser parar de respirar, prender minha respiração por um tempo, ou aumentar minha respiração por conta própria, quem está controlando isso? O meu cérebro. Então, o cérebro, ele controla voluntariamente a respiração e o bulbo controla involuntariamente a respiração. Tá? Então, para que esse ritmo respiratório todo ocorra, o que eu preciso? O que o centro respiratório depende para que você faça ins e ex? Depende principalmente da concentração de gás carbônico que você vai ter no sangue. Então, dependendo de quanto de gás carbônico que eu tenho no sangue, vai ser a forma como o seu centro respiratório vai controlar a sua respiração. Então, quando eu tenho uma concentração de CO2 alta, por exemplo, no sangue, então eu estou tendo um sangue muito ácido, né? Tendo uma acidose ali respiratória. Então, eu preciso controlar isso. Então, o bulbo, ele tem as maneiras de controlar. Então, o que ele vai fazer para controlar esse excesso de CO2 que está ali na corrente sanguínea? Ele vai aumentar a sua frequência respiratória. Então, ele aumenta a sua frequência respiratória para que você também consuma mais O2 e comece a tentar igualar aí as concentrações de CO2 e O2. Tá? Da mesma forma que se diminuir a frequência respiratória, se diminuir o nível de CO2 na corrente sanguínea, no sangue, eu vou ter que diminuir também a minha frequência respiratória. Tá? Sempre para que o CO2 e o O2 andem ali juntinhos, digamos assim. Tá? Então, o que vai depender de eu ter que aumentar o meu ritmo respiratório ou diminuir o meu ritmo respiratório? É a concentração de gás carbônico que eu tenho no sangue. Então, se eu tiver muito gás carbônico, eu vou ter que aumentar a minha frequência respiratória. Se eu tiver pouco gás carbônico, eu vou ter que diminuir a minha frequência respiratória. Tá? Então, nós temos 3 áreas importantes que controlam o nosso ritmo respiratório. Qual que é o nosso ritmo respiratório básico? Nós temos 5 segundos de respiração, né? De ins e ex, juntamente. A inspiração nossa, a puxada do ar, né? Dura cerca de 2 segundos. E a expiração, 3 segundos. Então, quem que controla isso no nosso cérebro? Quem? Essa região aqui, ó, a área bulbar do ritmo. Então, a sua inspiração, a sua respiração normal, quem controla é a área bulbar do ritmo. Então, ela controla o ritmo básico da respiração, certo? Então, o que ele faz? Ele gera impulsos aqui da área inspiratória e conduz através dos nervos frênicos e intercostais até os músculos da inspiração, certo? Por que até os músculos da inspiração, gente? Porque os músculos da inspiração, como a gente viu, são aqueles que fazem contração. Então, contração, isso é importante. Contração
para que ocorra, eu preciso de alguém mandando essa informação para que ela ocorra, né? Então eu vou precisar de um impulso elétrico para que vá até lá os meus músculos e faça a contração, certo? Então essa área é quem controla essa questão da inspiração, né? Do controle da contração muscular. Já a expiração, o que eu preciso? De nada. Preciso só que a área inspiratória cesse o serviço dela. Então, quanto que eu tenho de inspiração? 2 segundos? Então, essa carga elétrica daqui até lá vai durar 2 segundos. Quando eu cortar os 2 segundos, é a hora que entra a expiração. Então, a inspiração, ela é ativa. Então, ela depende de alguém para que aconteça. A expiração, não. A expiração, ela é passiva. Ela vem automaticamente. Quando? Quando eu cessar o comando aqui da área bulbar do ritmo. Entenderam? Então, quando esses neurônios inspiratórios eles se tornam inativos, ou seja, eu corto ali a informação, eu venho com a expiração. Meus músculos relaxam e fazem a expiração. Certo? Então, aquela inspiração que nós vimos lá no começo depende de alguém comandando, que é a área bulbar do ritmo. Certo? Através dos neurônios inspiratórios. Já a expiração, ela depende basicamente do quê? De que esses neurônios inspiratórios cessem a sua atividade, cortem. Então é como se eu tivesse um botãozinho aqui de liga e desliga. Então quando está on, eu tenho a inspiração, dura 2 segundos. Quando ele fica off, eu entro com a expiração que dura 3 segundos. Então 5 segundos de ins e ex é o nosso ritmo básico. Então quem que controla? A área bulbar do ritmo. Belezinha? Agora, nós temos uma outra área chamada área pneumotáxica, que fica aqui próximo do mesencéfalo, tá? Essa área, ela já auxilia a coordenar a transição entre inspiração e expiração. Então, é ela que ajuda a dizer assim, olha, vamos cortar a inspiração, vamos inibir, tá? Então, aquele ritmo básico, quem auxilia também naquele ritmo básico é essa área pneumotáxica, porque ele ajuda a desligar a área inspiratória. Para quê, gente? Por que ele ajuda deu os 2 segundos, ele ajuda a cortar isso aí? Para que os seus pulmões não fiquem tão cheios de ar. Porque se não cortasse, se ele não auxiliasse aqui essa área a trabalhar, a área bulbar do ritmo, o seu pulmão ia enchendo, ultrapassando lá os 2, 3 segundos e poderia até... poderia não. Você encheria muito esse pulmão, certo? Então, ele limita essa inspiração. E quando ele limita a inspiração, ele desencadeia a expiração, certo? Então, ele corta a inspiração ali nos 2 segundos para evitar com que seu pulmão encha demais de ar, certo? Então, ele limita a inspiração, desliga ali a inspiração. Já a área pneumotáxica, que é essa área... Eu falei ao contrário lá, né? Mostrei ao contrário. A pnêutica é aqui. Ah, é que tá nos dois. Estão iguais. Bom, essa área aqui eu escrevi errado aqui em cima, tá? Mas é a apneustica. Então, o que a área apneustica faz? Que é essa que eu tenho bem aqui na região da ponte. Ela ajuda a coordenar a sua respiração. Então, quando eu precisar de uma inspiração prolongada, né, no caso de uma asma, por exemplo, que eu preciso prolongar uma inspiração, é essa hora que a área apneustica ela entra. Ela entra, então, prolongando a sua inspiração. Então, enquanto essa aqui inibe a inspiração, essa aqui vai inibir a expiração. Através do quê? Do prolongamento da inspiração. Então, quando essa área aqui estiver ligada, essa aqui não pode estar ligada, não pode estar ativada. Certo? Por quê? Porque a função da pneumotáxica deu 2 segundos, pá, ele corta. Agora, na apneustica, eu preciso mais de 2 segundos. Né? Então, por quê? Porque eu estou fazendo uma inspiração prolongada, profunda. Então, aqui, eu preciso, vamos supor, de 5 segundos. Né? Então, se essa aqui estiver ligada, quando chegar no 2, ela corta. E aí eu não consigo a minha inspiração profunda. Então, ou a apneustica vai estar trabalhando, ou a pneumotáxica.
certo? As duas juntas não tem como, elas brigariam, certo? Então, quando eu tenho uma inspiração profunda, quem trabalha é a área apneustica. Ela faz o quê? Prolonga a minha inspiração, inibindo a expiração. Então, quando teria que entrar logo depois dos 2 segundos a ex, ele não entra, ele vai entrar depois de 5 segundos, por exemplo. Tá? Então, essas 3 áreas são áreas que estão ali no nosso centro respiratório, que fica no tronco encefálico, e eles controlam o seu ritmo respiratório, certo? Através de nervos frênicos, nervos intercostais, que vão até os seus músculos, que estão na caixa torácica, para fazer toda aquela movimentação que a gente já viu. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido essa aula. Eu tentei esmiuçar o máximo possível para tentar deixar mais fácil possível também. Então eu deixei a hematose para a próxima aula, porque hematose leva um pouquinho de tempo para entender também. Então, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu coloquei apenas então os músculos e o centro respiratório aqui. Espero que essa aula tenha ajudado vocês de alguma forma. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Dê o seu joinha se você gostou desse vídeo e ajude compartilhando o vídeo, porque assim você me ajuda a divulgar o canal. E a nossa família cresce cada vez mais. Temos também a nossa rede social, Anatomia Descomplicada. Lá eu estou sempre postando coisinhas legais também na área médica. E muito obrigada por ouvir a minha aula. Até a próxima!